Olá, sou o Anderson Detailer, trabalho em Joinville com detalhamento automotivo na Joinville Studio Car Detail, e nessa palestra vamos falar um pouco sobre polimento no sistema Car Detail. O que é o sistema Car Detail? O sistema Car Detail ele vem diferente dos outros processos de polimento. A gente trabalha do menos agressivo para o mais agressivo, sempre tendo a parte mais importante do carro, que é o verniz, como a nossa meta de não desgastar o mínimo possível. O quanto menos a gente puder desgastar o verniz, tá? Com todos os processos normais, como corte, refino e lustro, essa é a ideia do sistema Car Detail. Diferente dos outros sistemas, como o espelhamento ou o polimento em si, que o sistema Car Detail não deixa de ser um polimento, mas trabalhando sempre menos abrasivo para o mais abrasivo. Diferente do espelhamento, que é vendido convencionalmente, aí que o pessoal começa primeiro lixando numa 1200, né, para depois entrar com o processo de polimento normal, corte, refino e lustro. O que a gente faz aqui? No sistema Car Detail, a gente faz primeiro uma avaliação do carro, uma inspeção. O carro chega, a gente faz uma inspeção, a gente usa hoje lanterna de LED, holofotes halogênios, holofotes de LED. A gente vai primeiro avaliar o que a gente tem de defeitos no carro. A partir daí, a gente vai montar um setup, que a gente chama, que é a combinação de boinas e produtos, para daí dar início no processo de polimento. Diferente dos outros processos que tem uma receita de bolo, onde está lá boina branca, boina amarela, boina preta, aí usa o produto número 1, número 2, número 3. Aqui não, aqui a gente vai ter hoje nessa palestra, vocês vão conhecer o que é um produto de corte, o que é um produto de refino, o que é um produto de lustro, assim como as boinas, o que é uma boina de fio, o que é uma boina de fio branca, uma boina de fio amarela, uma boina mista, onde ela mistura um pouco de fio e um pouco de espuma, poliéster e tal. Não vamos entrar em detalhes muito técnicos pelo tempo, porém vamos conseguir colocar todas as situações para que vocês entendam realmente como é que funciona o processo desde o início até o final. Então, o processo de polimento do sistema Car Detail funciona assim. Polimento é desbaste de verniz. Você vai ter que desgastar o verniz para que ele possa nivelar, tá? É como se a gente tivesse um rio, tá? Com as duas margens ali, a gente tenta chegar o mais próximo da água possível, né? Então a gente vai desbastando as margens, tirando até chegar o mais próximo da água possível, que seria a superfície plana do verniz, aonde a gente minimiza os riscos de 80% a 90%, tá? Como que funciona o sistema Car Detail desde de quando você recebe o carro até você começar em si o processo da correção da pintura, tá? Avaliação, como é que a gente faz? O cliente chega aqui, a gente disponibiliza uma lanterna de LED comum, acima de 18 mil lumens, eu aconselho, né? A gente vai lá, faz toda a visualização da lataria do carro, como é que está, como é que não está, tem muito suíro, tem holograma, não tem marca de lixa, não tem, para ver teoricamente qual seria a dificuldade de realizar o processo desse carro, porque na realidade mesmo você vai saber como que vai funcionar e qual vai ser a dificuldade a hora que encosta a máquina no carro, porque antes disso a gente tem uma ideia para poder dar um preço e tal, e saber quantos dias a gente vai utilizar para fazer esse carro ou não, tá? Então, feita essa inspeção, a gente recebe o carro vai ser lavado, tá? Para se começar o processo em si,
do cardeteio, o que a gente faz? Depois do lavado do carro, o carro vem para o box aqui dentro do estúdio, a gente faz a descontaminação da pintura, tá? Massa abrasiva, tá? Pessoal, pelo amor de Deus, não usem massa de vidraceiro. Massa de vidraceiro tem óleo, não existe, aquilo ali não existe. Tá? Hoje a gente tem a massa abrasiva, tá? Sendo ela da 3M, da Kers, da Moders, independente da marca. Tá? Aqui em Joinville a gente tem muita metalúrgica, então tem muita fuligem de ferro. Até agora que se portou melhor para nós aqui foi a pasta abrasiva da 3M, que é agressiva. Tá? Um borrifador comum, tá? Com 4 gotas, 3 a 4 gotas de detergente neutro e completa ele com água. Por que não botar mais de 4 gotas de shampoo? Porque você acaba danificando a massa abrasiva. Tá? Acontece alguma reação, se tem muito shampoo aqui na água, ela acaba ficando toda mole, chicletona, que a gente chama. Então, ela já não vai fazer a remoção dos contaminantes da pintura, tá? Como deveria ser feito, que é o propósito dela, remover os contaminantes da pintura. Então a gente coloca de 3 a 4 gotas de shampoo em 500 ml de água, tá? A lataria do carro, a gente borrifa a água para que tenha maior lubrificação, tá? Utiliza a massa abrasiva na mão desta forma, tá? Assim, aqui, e faz movimento de vai e vem, de cima e embaixo, vai e vem, de cima e embaixo, nunca redondo, tá? A gente nunca faz movimento redondo porque fica, se ocasionar micro risco, fica mais difícil de remover depois nas outras etapas do polimento que a gente vai passar para vocês de agora para frente. Essa então seria a primeira etapa para se iniciar o polimento, onde a gente vai limpar toda a superfície do carro para receber a correção de pintura. Então, uma das partes importantes no sistema cardeteio para que seja feito um serviço legal é a descontaminação da pintura, ok? Agora a gente vai mostrar para vocês os equipamentos, os produtos e as boinas e como funciona o processo, como ele é dividido, quais são as etapas que tem que ser feitas, né? Aqui não existe receita de bolo, mas mesmo assim a gente tem um processo a seguir. Bom, dentro do sistema cardeteio a gente vai falar um pouco dos equipamentos que a gente usa no dia a dia para trabalho, que é a politriz rotativa, tá? Que ela é muito usada hoje por vários profissionais. No nosso caso do detalhamento automotivo, a gente usa em 10% dos casos. 10% dos casos a gente usa ela. A gente usa mais as politrizes rotorbitais, tá? Por que a gente usa as rotorbitais? Porque hoje em dia as rotorbitais elas vêm no conceito de tentar imitar o movimento da mão humana, que é onde gera menos holografia e menos marca. A politriz ela trabalha com o eixo de rotação parado, então ela força mais, com isso vai esquentar mais a peça e esse vai ter mais atrito com o polidor, onde ela causa mais marcas. Porém, ela ainda é utilizada por ser um procedimento mais rápido para fazer o polimento, né, para tu conseguir obter o resultado. E as rotorbitais elas demoram um pouco mais, porém elas têm um acabamento melhor, elas conseguem te dar uma segurança maior para trabalho, porque elas não esquentam tanto a peça, porque ela tem menos atrito, por ela abrir uma órbita, fazer uma órbita no caso da Kers, ela tem a órbita de 8 milímetros, aonde você consegue trabalhar até um verniz alto sólido com essa órbita de 8 milímetros. Depois a gente vai falar também sobre verniz. E tem
a KERS 21 milímetros, que é onde ela abrange 21 milímetros de órbita, ela faz um movimento circular maior, orbital maior, né? Além do movimento circular, ela faz um movimento orbital, onde a gente consegue ter o corte nos vernizes cerâmicos que a KERS 8 milímetros não obtém êxito. Com a politriz, tá? O corte é legal, porém o acabamento entre refino e lustro já não fica tão bom quanto com as rotorbitais. Isso é uma coisa muito pessoal, tem profissionais que fazem só com a politriz e o serviço fica bom, tá? A politriz a gente usa ela ainda, no nosso caso aqui, em 10% do polimento que a gente vai fazer. A gente usa muito rotorbital, mas ainda se usa bastante a politriz para os vernizes mais duros. No caso, a gente tem hoje, a gente não vai falar muito na parte técnica de verniz e tal, até pelo tempo ser curto. No nosso curso a gente passa realmente quais são as bases do verniz, a base da água, o verniz, a base solvente, quais as diferenças e tal. Aqui a gente vai falar mais por cima, só para vocês entenderem, mas é importante também saber um verniz macio, que a gente chama, que é um verniz pouco resistente, como o do Honda, por exemplo. Se você for fazer um polimento hoje com a politriz, você tem um desgaste de verniz muito grande. Com uma rotorbital, você consegue ter um acabamento melhor, um desgaste de verniz menor, até, mas eu vou trabalhar na minha politriz só com boina de espuma. Mas tudo bem, mesmo assim, ela marca mais e ainda desbasta mais verniz. Tá? Alguns profissionais dizem, mas o desbaste pode ser o mesmo, vai ter que chegar no mesmo ponto para tirar o risco. Tudo bem, até concordo, pode ser. Porém, com a rotorbital eu vou ter mais segurança para chegar nesse ponto, porque eu vou tirando aos poucos. A politriz, às vezes, ela desbasta demais, aí tu já passou do ponto, aí em vez de fazer um polimento em 2 fases, tu vai ter que fazer um polimento em 3 fases, vai perder tempo. Então, às vezes a pessoa acha, o profissional acha, não, eu vou usar a politriz porque a politriz ela é mais rápida e tal, mas às vezes tu acaba danificando a peça e tu vai ter que voltar a fazer um outro procedimento que a rotorbital faria com uma etapa menos, sem ter aquela marca que a politriz acaba deixando. A politriz hoje, para uma politriz boa, eu aconselho que se use com 6 velocidades, claro, para poder ter diferenças entre corte, fino e lustro. A politriz, no meu caso, que eu gosto, ela começa de 600 RPM, para você poder espalhar o produto com mais facilidade, e vai até 3.500 RPM. Só que é o seguinte, no Brasil as politrizes elas vêm como também esmerilhadeira. Então ela tem essa velocidade de 3.500 RPM para cortar mármore e ferro. No nosso caso, que é polimento, a gente usa só no máximo 2.000 giros, 2.400 é o que a gente utiliza no máximo. 1.800 giros eu acho que já é RPM, já é de muito bom tamanho, velocidade 3 e 4, vamos falar aí para o pessoal que às vezes não se liga no lance de RPM e tal. Velocidade de 2,5 a 3 já é muita velocidade para ser usada na politriz. Tá? Velocidade 4 e 5 não existe, é um caso que não se utiliza, tá? Porque aí tu vai estar, além de jogar produto fora, queimando o produto em cima da peça, ainda vai criar um monte de marca e vai acabar com o verniz do carro. Tá? Então assim, velocidade de corte no máximo 1.800 RPM. Tá? As rotorbitais já funcionam com órbita, não é RPM. Tá? A 8 milímetros a gente usa muito para verniz macio e verniz até alto sólido. Tá? Ela tem poder de corte, corta, marca de lixa,
tranquilo, pode utilizar com as boinas de corte, não só para passar cera, como o pessoal acha que o rotor orbital é só para passar cera. A gente trabalha muito, rotor orbital hoje, ela tem um deslocamento de órbita de 8 milímetros, onde a gente consegue fazer um corte tranquilo no verniz macio, verniz do Honda, e no verniz autossólido, que é o verniz que hoje é utilizado pelas nossas fábricas aqui no Brasil, como Fiat, Ford, nos carros até 80 mil aí, verniz autossólido. Então a gente consegue fazer um trabalho com ela tranquilo, fazer corte, refino e lustro sem problema. A KERS 21, que é uma máquina que tem uma órbita de 21 milímetros, ela vai proporcionar um corte no verniz cerâmico, aonde a 8 milímetros acaba, não é que ela não corte, ela corta, só que ela demora muito para cortar. Já a KERS 21 facilita bastante, já por ela ter uma órbita maior, então ela consegue fazer um desbaste de verniz com mais força, né? Ela consegue proporcionar um trabalho bem completo para nós. Nós temos também a Flex. Para mim hoje é a máquina mais completa que tem no mercado, tá? Bem completa. Ela oferece a força da politriz com a órbita das rotorbitais. Ela é uma rotativa orbital. Então hoje ela abre uma órbita de 8 milímetros também, e ela consegue fazer um trabalho todo tipo de verniz, tanto macio quanto o verniz autossólido, o cerâmico, sem problema nenhum. Essa máquina consegue oferecer uma gama de oportunidades de você poder trabalhar com ela sem problemas. Para quem está começando hoje, é a máquina ideal. Tá? Tu vai ter o corte da politriz com o acabamento da rotor orbital. Isso falando assim bem simples do que a máquina, bem simplificado, tá? A gente não vai entrar aqui em mérito de uma é eixo forçado, a outra é eixo não sei o que e tal, porque o nosso tempo aqui não permite, tá? Mas no nosso curso a gente passa toda essa informação de como é que funciona, como é que não funciona e tal. Aqui a gente vai passar uma ideia assim mais básica para vocês poderem ir se encaminhando, tá? Há pouco a gente estava falando sobre tipo de verniz, né? A gente falou ali das máquinas e tal, qual funciona com verniz isso, verniz aquilo. Então, o que seria? É importante na parte do polimento, no sistema cardeteiro, a gente ter uma ideia, tá? do que tipo de verniz a gente está trabalhando. Então, a gente tem tipo de verniz para trabalho macio, autossólido, cerâmico e o PU. O macio a gente encontra no Chery, Honda, Hyundai, os carros asiáticos, fora a Toyota. A Toyota é autossólido. Qual é a diferença entre eles? Tá? Na textura, brilho, não tem nenhuma, na minha opinião. O que acontece? O que acontece é que o verniz macio ele é menos resistente a risco do que o verniz autossólido. E assim por diante, o autossólido é menos resistente a risco do que o cerâmico. Então, o que isso vai trazer para nós? O seguinte, não vai trabalhar um verniz macio, por exemplo, com uma boina de fio branco. Tá? O verniz vai acabar riscando tudo. Aí por isso que a gente tem as boinas de espuma, para trabalhar esse verniz que é menos resistente. Ele vai marcar, não vai marcar quase nada, ou não vai marcar nada com as boinas de espuma. Já no verniz autossólido, em muitos dos casos, se ele tiver um pouco mais danificado, você não vai conseguir eliminar os defeitos que ele tem usando uma boina de espuma. Então a gente tem as boinas de fio para serem utilizadas nesse caso. Muita gente pergunta, eu quero fazer um curso porque eu quero trabalhar só com boina de espuma. É impossível. Não tem como, na minha opinião, não tem como se trabalhar só com boina de espuma. O que se tem é situações, um verniz é diferente do outro, onde ele aceita uma boina de espuma para o corte ou ele não aceita uma boina de espuma para o corte. O
que é o caso do verniz macio, ele aceita, o verniz alto sólido não aceita. O verniz cerâmico, muito menos, vai aceitar uma boina de espuma no corte, porque ele é resistente. Então, a gente tem esses 3 tipos de verniz, tá? O macio, o alto sólido e o cerâmico. A gente encontra o macio nos carros asiáticos, Chery, Hyundai, Honda. Os altos sólidos estão presentes nos carros nacionais, Fiat, Ford, Volkswagen, tá? Até, aí vamos colocar 60, 80 mil reais. Os carros mais caros já vêm com verniz cerâmico. BMW, a linha mais top da BMW também tem verniz cerâmico. Aí 120, 130, elas têm um verniz alto sólido. As 320 para cima, elas já vêm com verniz cerâmico, um verniz mais resistente, um verniz mais duro, onde a gente pode trabalhar uma bolha de fio com produto de corte, com uma politriz, sem problema nenhum, não vai marcar. Tá? As Mercedes também têm esse verniz, Infiniti e outras demais marcas. Verniz PU. PU é uma pintura, um tipo de pintura que ele vem já com o verniz, teoricamente, não é um verniz, é uma resina, né? Porque todo verniz na real é resina, mas a gente classifica o PU como ele já vem com a resina misturada. Então, quando você vai polir o verniz PU, ele aparece a cor na boina. O porquê disso? Porque o verniz que a gente tem no nosso carro, nos carros que não são pintura poliéster, não são PU, o que acontece? A gente desbasta o verniz, mas a gente não vê ele na boina porque ele é incolor. Agora no PU você está desbastando a tinta junto com a resina, então você consegue ver a cor na boina. Essa é a única diferença. O procedimento de polimento é o mesmo, desde que o PU tenha sido resinado com uma resina autossólida, uma resina cerâmica, uma resina que seja um pouco mais macia, menos resistente. Então o processo de polimento vai ser o mesmo, tá? Agora a gente vai passar para vocês um pouco da parte de boinas e produtos. Entendendo toda essa primeira parte de máquinas e tipo de verniz, então a gente vai partir para a parte de produtos e boinas e etc. O que a gente tem de produto hoje para trabalho? Nosso caso aqui a gente trabalha com a Meserna e com a Lincoln, tá? Então a gente tem os produtos de corte, refino e lustro, tá? Que funciona também essa sequência para as boinas. As boinas de corte, tá? Que são divididas nas boinas de fio e espuma, tá? Mesmo sendo uma boina de espuma, ela também é uma boina de corte, porém com abrasividade menor do que uma boina de fio. Então a gente tem as boinas de corte, refino, tá? E as boinas de lustro. Os produtos seguem a linha, tá? De que o produto de corte ele tem mais abrasivo do que o de refino, e o de refino tem mais abrasivo do que o de lustro. Porém, na minha concepção, o que acontece? Todos eles têm poder de corte, certo? Todos eles. Indiferente de ser só o produto de corte é que vai ter corte. Não. O produto de refino também tem corte, porém ele já começa um pré-lustro. E o produto de lustro também tem um poder de corte menor do que o produto mais abrasivo, que é o corte, mas ele possui o seu poder de corte também. Então o que acontece? Numa situação onde a gente tem uma peça que a gente efetuou o corte e com uma boina amarela de fio, vamos pôr assim, que é a boina de refino, boina média agressiva. Então o que acontece? A gente fez o corte lá do produto Meserna, o SF400 não, FG.
FG400. Então, a gente fez o corte e tal, a peça eliminou lá 80% dos riscos. Ficou só aquelas teias de aranha. A gente sabe que o produto de refino tem um corte e o produto de lustro também tem. Então, talvez esse produto essa teia de aranha a gente consiga remover só com o produto de lustro. Ah, mas o cara está ficando doido, está falando que lustro, não, lustro que eu sei é para tirar a holografia. Não, produto de lustro não tem essa finalidade, tirar a holografia. Por quê? No sistema carreteiro a gente não deixa a holografia desde a primeira etapa. Então a gente tem 3 etapas no polimento com produtos e boinas. A gente tem o corte, o refino e o lustro. Em todas essas etapas a gente não vai deixar marca, não vai deixar holografia. A gente pode deixar a marca de boina por ter que usar um produto muito agressivo, uma boina muito agressiva, pelas condições da pintura estarem muito ruins, aí a gente acabou deixando algumas marcas e tal, onde entra a parte do refino para remover essas marcas. Então a gente tem 3 produtos para que a gente possa zerar a peça. Quando a gente fala em zerar a peça, a gente fala em não deixar marcas de trabalho. Isso não quer dizer que a gente vá tirar todos os riscos do carro. Tá? Tirar todos os riscos do carro é impossível. A gente minimiza 80 a 90% dos riscos médios e remove sim todos os swills, que são aquelas marcas de lavação. Essas marcas a gente tem que remover. Então a gente vai, dentro desse conceito de corte, refino e lustro, mostrar para vocês os tipos de boinas que a gente tem e os tipos de produto. Tem o FG400 da Meserna, que é o produto de corte com maior abrasividade, onde a gente vai remover as marcas mais fortes, mais críticas que a gente tiver no carro, como marca de lixa, um carro com verniz alto sólido ou um verniz cerâmico. A gente vai utilizar a etapa do corte para fazer a remoção dessas marcas ou marcas de lavações. A gente tem o refino PF2500 da Meserna, que é um produto de médio corte, já entrando no pré-lustro. O que isso quer dizer? A gente também tem poder de corte num produto que já vai começar a dar brilho. Então, se a gente tem um verniz macio, como eu cito sempre, a Honda, tá? A gente consegue trabalhar só o refino e o lustro, sem precisar do produto abrasivo como corte. Tá? Vamos colocar em 80% dos casos, nunca vamos dizer, a gente nunca coloca 100%, porque aqui cada caso é um caso. Mas para o entendimento de que o produto de refino também tem corte, então a gente ilustra dessa forma. O produto de lustro, que é o SF4000 da Meserna, tá? A gente consegue remover algumas imperfeições que talvez o corte e o refino tenham deixado, tá? E promover brilho na peça, brilho intenso na peça. Tá? Que para mim hoje a parte mais importante do polimento é a etapa do lustro. Que nada me adianta um carro todo sem risco e o carro sem brilho. Então, todas as partes fazem parte do processo. Porém, o que eu dou mais atenção hoje, tá, é a etapa de lustro. Você tem um produto bom, como a Meserna ou como a Lincoln, com o LPD, tá? São 2 produtos fantásticos para você obter brilho e ainda poder remover algumas imperfeições da peça. Na etapa de corte, a Lincoln tem o High Cut, que veio tanto como para corte como para refino. O produto trabalha as 2 fases num produto só. Fantástico, tem um acabamento perfeito, corta verniz cerâmico, tranquilo, posso garantir isso para vocês, de testes que a gente já fez, tá? E agora a gente tem os produtos corte, refino e lustro, tá? Que seria agressivo, médio, agressivo e suave, e temos também as boinas. Vamos falar primeiramente das boinas de fio. A gente tem a boina branca, tão conhecida por todo mundo aí
polidores em duas versões aí essa boina, na versão 6 polegadas e na versão 7,5. Essa boina, ela é muito agressiva, muito agressiva. A gente vai usar ela em casos extremos, como um verniz cerâmico muito duro, muito danificado, onde todas as outras etapas não conseguiram resolver. Aí a gente usa a boina branca. A boina amarela de fio, tá? A gente não tem um problema muito grande do entendimento do pessoal do boina amarela. A gente não dá cor para a boina, tá? O que interessa para nós é se ela é média, agressiva ou suave. Ah, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber se a boina é média, agressiva ou suave? Toda boina está escrito no rótulo, no plásticozinho dela lá está escrito agressiva, média, agressiva ou suave, independente da cor, porque a gente tem que saber se ela é média, se ela é agressiva, média, agressiva ou suave. Só isso. Então a gente tem a boina agressiva de fio, a boina média agressiva de fio, tá? E temos a boina suave de fio. Ela é suave, mas ela não deixa de ser uma boina de fio. Dentro da classificação das boinas de fio, ela é suave, tá? Nas boinas de espuma, a gente tem, mesmo sendo de espuma, ela é uma boina agressiva, tá? Temos a boina média agressiva também e a boina suave, tá? Onde a gente vai fazer a combinação com os produtos. O que acontece? Se você tem lá um verniz macio, por exemplo, você vai usar uma boina agressiva, porém de espuma, com um produto de refino. Lembrando que o sistema carneteiro sempre começa do menos agressivo para o mais agressivo, como eu falei no começo. Então a gente não vai começar com uma boina de fio branca para polir o verniz macio, tá? Por quê? Porque o verniz é pouco resistente. A gente vai colocar um produto, por exemplo, de corte. Junto com uma boina branca, a gente vai danificar o verniz todo. Vai danificar o verniz todo. Sendo que a gente tem a opção das boinas de espuma, para que a gente comece mais suave. Ah, mas o Honda que eu vou fazer lá está todo riscado, marcado de lixa e tal. Gente, a boina de espuma vai dar conta. Vai promover a remoção de todos os riscos, tá? Então a gente começa do menos agressivo para o mais agressivo sempre. Então como é que vai funcionar? A gente vai fazer sempre um teste de setup, tá? O carro chegou, a gente vai fazer o teste de setup, que consiste em quê? A gente vai pegar uma boina e um produto, seja ele corte ou refino, e vai fazer um pedacinho do carro. Um pedacinho do carro a gente vai lá e vai fazer para ver qual é o resultado que a gente tem, tá? O que eu faço? Tá? Eu, Anderson Deteio e o Jefferson, aqui na Joinville Carneteio, o que a gente faz? Quando a gente não sabe que verniz está no carro, né? O que a gente faz? A gente pega a boina suave de fio, tá? Com um produto de refino e faz um testezinho nele, uma rota orbital 8 mm. Coloca aí, Jeff. Então, a gente faz o seguinte, utiliza essa boina da Lake Country, que é uma boina mista de fio e espuma, onde ela é uma boina suave, porém ela tem a agressividade dela classificada nas boinas de fio ainda. A gente faz um teste de setup. Coloca um pouco de produto de refino lá no quadradinho de 40 por 40 no carro, tá? E faz o polimento. Se as marcas que estavam lá diminuíram, a gente continua com ela, dá mais uma passada. Se as marcas não diminuíram em nada, não fez nem cócega, ficou tudo igual ao que estava, então a gente já sabe que a gente vai ter que passar por um produto mais agressivo primeiro. A gente está lá com o produto de refino e a boina suave de fio da vertical. A gente faz o teste, avalia bem essa peça, tem que tá lá
com várias marcas de fio. A gente passou o refino com a rota orbital, porque a gente começa sempre do menos agressivo para o mais agressivo, então a gente vai primeiro na rota orbital, não vai na politriz. A gente vai lá, passa o produto com a máquina e tal, não aconteceu nada, ficou tudo igual. Está tudo igual, a peça está tudo igual, não deu diferença nenhuma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai para um produto mais agressivo primeiro, vai pegar o produto de corte, não estava com refino, vai pegar o produto de corte, vai lá, passa e tal. Diminuiu pouquíssima coisa, quase nada. Então a gente vai pegar uma boina de refino agora e voltar no produto de refino, a boina de refino de fio, tá? E vai voltar uma boina média agressiva de fio e vai voltar no produto de refino. Aí a gente coloca na politriz, sai da linha da rota orbital, coloca na politriz e vai fazer mais um teste. Tá? Botou lá o produto de refino, tal, limpou a peça toda com a boina média agressiva. Beleza, ótimo. É daqui para frente que vai o meu polimento, certo? Ou a gente estava lá com a rota orbital, com a boina suave de fio, passou na peça, limpou tudo com o produto de refino, limpou tudo. Beleza, ótimo. É daqui para frente que a gente vai para o nosso polimento. A gente limpou a peça, vamos passar para a fase de lustro. Tá? A gente está lá continuando com a boina de lake counter lá de fio, a rota orbital, ela marcou o carro inteiro, ela gerou mais risco do que já tinha. Então o que a gente vai fazer? A gente vai para as boinas de espuma. Continua com o produto de refino, sempre. Tá? Se marcou demais, é a boina. Se não fez nada, então a gente vai para o produto mais agressivo antes de trocar a boina. Ela marcou, a gente troca a boina. Vai para uma menos agressiva. A boina de espuma é agressiva, porém ela é menos agressiva que de fio. Isso tem que ficar bem claro. As boinas de fio estão dentro de uma classificação de agressividade, as boinas de espuma estão dentro de outra. Tá? É assim que a gente faz o teste de setup, para ver o que a gente vai usar. Eu vou usar uma rota orbital, vou usar uma politriz. Ali dentro a gente consegue, dentro desse teste, a gente consegue colocar tudo. Se a gente vai usar uma boina de fio, se a gente vai usar uma boina de espuma, ou se a gente vai usar uma boina, uma politriz ou uma rota orbital. Dentro disso você consegue ter toda essa visualização. Aí você vai saber se o verniz é macio, se ele é alto sólido ou se ele é cerâmico. Porque se com a boina roxinha da Lake Country, vamos colocar termos bem simples para que todo mundo entenda, tá? A boina roxinha da Lake Country, que é a mista, a boina suave de fio, você marcar o carro inteiro, ele é um verniz muito macio. Você vai ter que trabalhar isso também. Se ela cortar 80% dos riscos, você está trabalhando no verniz alto sólido, tá? Ela vai conseguir fazer o polimento. Se você estiver trabalhando com ela e ela não fizer nada, ela não minimizar às vezes aí 10% dos riscos, 5%, então você está trabalhando no verniz cerâmico. É muito duro para ela, mesmo tendo um produto de corte como o FG400, tá, em muitos dos casos, não vamos generalizar aqui, dizer que todos os casos vai ser igual. Ela até pode cortar o verniz cerâmico se ele estiver pouco danificado, mas se ele estiver muito danificado, ela não vai conseguir fazer o trabalho. Então você vai ter que usar uma boina de fio, tá? Não necessariamente essas aí de 7,5, essas boinas grandes, dupla face, a gente colocou para poder simplificar um pouco mais, que é as boinas que o pessoal está acostumado a usar, tá? E às vezes você vai fazer um investimento, trocar todas essas boinas, sai caro, então você pode continuar utilizando elas desde que você saiba onde colocá-las. Tá? Então, no verniz cerâmico, tá, vamos botar aí 80% dos casos você vai ter que usar uma boina mais agressiva de fio, uma boina média agressiva ou até uma boina agressiva para promover o corte. Tá? Na fase de refino, a gente usa em 100% dos casos a rota orbital, tá, com as boinas de espuma, sempre. Aqui a gente sempre usou, nunca teve problema, sempre conseguiu fazer o trabalho. Tá?
Fase de lustro também, né? Também a gente utiliza as boinas de espuma, tá? Sempre, sem problema nenhum. Um roto orbital, sempre, que eu prefiro o acabamento da roto orbital do que a politriz. Não estou dizendo que a politriz não faça o trabalho, faz, porém eu acho mais fácil, eu gosto de trabalhar com as roto orbitais. Então, o Jeff vai demonstrar para vocês como é que funciona, como é que seria um teste de setup. Tá dentro do que eu falei para vocês que a gente adota aqui, essa medida de teste, do nosso teste de setup funciona dessa maneira. A gente vai utilizar um produto da Lincoln, que é o High Cut, onde ele tem corte e refino num produto só, e a gente começa com a boina suave de fio, que é aquela boina roxinha da Lake, tá? E com a roto orbital. Então o Jeff vai colocar o produto numa parte da peça e efetuar o polimento com a roto orbital, para a gente demonstrar para vocês como é que funciona o processo, onde a gente vai definir o que a gente vai utilizar para frente. Vocês observaram que ele trabalhou o High Cut da Lincoln, que é um produto de corte e refino, com a boina Lake Country suave, que seria a roxinha, que todo mundo conhece, né? Ele trabalhou a roto orbital em movimentos aleatórios, em cima, embaixo, frente e trás, para que haja uma maior distribuição do produto na peça e efetue o corte em direções alternadas. Se você trabalhar só numa posição, só para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, o que acontece? Às vezes o produto acaba entrando dentro do risco, né, e mascarando. Você trabalhando de cima, embaixo, frente e trás, você acaba movimentando o produto em várias posições, onde ele vai te oferecer um corte mais preciso, tá? Ao final de cada fase, a gente usa uma solução desengraxante, tá? Que é álcool isopropílico com água, meio a meio no borrifador. Você coloca metade de álcool isopropílico, metade de água, tá? Acabou o processo de polimento que ele fez com a roto orbital ali, movimentos lentos, né? Bem devagar, deixando a boina trabalhar em cima da peça, tá? Sem correr com a máquina, deixando ela trabalhar em cima da peça bem devagar, fazendo movimento em cima, embaixo, frente e trás, tá? Acabou o polimento, a gente deixa a peça esfriar um minutinho. A roto orbital não esquenta a peça, mas mesmo assim o polímero está ali com bastante atrito, com verniz e tal. A gente deixa ele dar uma descansadinha, joga, aplica o álcool isopropílico em cima, deixa também dar uma reagidinha, tá? Dobra a flanela em 4 partes. A flanela ela tem o lado felpudo e o lado mais grosso. A gente usa o lado que é menos felpudo, não o mais grosso, né? E passa ela para remover toda a gordura e todo o excesso de produto, aonde a gente vai evitar o mascaramento, tá? Isso em todas as fases a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Nunca movimento redondo, sempre movimento reto, frente e trás, em cima e embaixo, tá?
que os movimentos redondos, se marcar a peça, é mais difícil da máquina tirar do que os movimentos retos, e também para diferenciar o que é marca de pano, o que era marca de lixa, né? Terminada a gente fez o teste do setup com a boininha roxa da Leica aí, tá? No caso de ela não ter removido nada, 10% dos riscos que a peça tinha, então a gente está com uma boina muito macia para um verniz, ou um produto muito suave para um verniz resistente. Então o que a gente faria? A gente iria para um produto, no caso do High Cut aqui, ele tem corte e refino, então já estaria eliminada a fase da troca de produto com a permanência na mesma boina. Ele não cortou, ele não fez nada. Então a gente iria para uma boina média agressiva de fio com a politriz, caso não tivesse removido 10% dos defeitos. Ela removeu tudo, pô, legal, gostei do resultado, é isso aí mesmo. Então a gente partiria para a próxima fase, tá? Ela riscou mais do que já a peça, criou mais defeito do que a peça já tinha, riscou mais, promoveu mais risco do que a peça já tinha. Então a gente iria para uma boina de espuma média, a boina de espuma agressiva, tá? Continuando com a rota orbital. Nas espumas eu sempre trabalho com a rota orbital, tá? Tem profissionais que trabalham com a politriz, não tem problema, tá? Isso cada um se adapta com o material que convém melhor. Para mim a rota orbital é fantástica. Então a gente estaria utilizando a rota orbital com as boinas de espuma, tá? E no caso do verniz ter marcado muito com a boina roxa. Agora a gente vai passar para a parte de refino, tá? Com a rota orbital e a boina de espuma, utilizando o PF 2500 da Meserve. Lembrando que a boina de fio a gente aplica o produto na peça, e boina de espuma a gente aplica o produto na boina, tá? E geralmente a boina de espuma suga um pouco mais de produto. Se ele está na peça, a gente consegue espalhar melhor do que se ele já está direto na boina. Sempre começando da velocidade 1, tá? Aí aumenta para a velocidade 3 e depois a gente retorna abaixando as velocidades dentro das passadas. Etapa do refino, vocês perceberam que como é que o Jefferson trabalhou? Ele aplicou o produto na boina, por ela ser de espuma, a gente sempre aplica o produto na boina quando é espuma, tá? Ele encostou a boina algumas vezes na peça para marcar o produto em alguns pontos, colocou a máquina na primeira velocidade, espalhou bem o produto, levantou a velocidade da máquina ali, vamos falar bem simples aqui, sem OPM, sem dificultar muito, uma velocidade 3 da rota orbital, KERS, fez o procedimento de cima, embaixo, frente e trás, de cima, embaixo, frente e trás, sempre alternando o movimento, até desgastar o produto quase todo. Quando ele percebe que o produto está quase todo desgastado, ele começa a voltar as velocidades, trabalhando 2, 3 passadas em cada velocidade, até a velocidade 1 de novo, tá? Por quê disso? Para já ir promovendo o brilho na peça, além do corte, ele já vai promovendo o brilho, porque em velocidades altas a gente promove o corte, em velocidades baixas a gente trabalha o brilho. O brilho a gente vai trabalhando ele em velocidade baixa, sempre devagar. Agora tu vai aplicar na peça após o término de todo o produto para remover o excesso final e gorduras e outros materiais que possam estar mascarando. Ele vai aplicar o álcool isopropílico com água,
e remover com a flanela, para que a gente tenha 100% de certeza que o nosso trabalho está perfeito. Sempre movimentos de vai e vem, cima e embaixo, nunca redondo, sempre lembrando, nunca fazer um movimento circular. A próxima fase agora seria o lustro. Então nós vamos demonstrar para vocês o lustro com a boina macia, tá? E o SF 4000 da Menzerna ou o LPD da Lincoln. São dois produtos fantásticos que, se acaso na fase de corte ficou marcas, o refino vai remover. Se acaso no refino ainda tenha ficado alguma coisinha, alguma pequena imperfeição, alguns risquinhos, alguns cabelinhos que a gente chama, que parece quando a peça está com aqueles penuzinhos de pano em cima e tal. O ilustrador, ele tem um pouco de corte, ele vai conseguir remover essas marcas finas, pequenas, que ainda possam ter restado na peça. Então, o Jefferson vai mostrar para vocês agora, também aplicando o produto boina de espuma, sempre se aplica o produto na boina, não na peça. Tá? O ilustrador, a gente usa uma quantidade bem pequena mesmo, tá? O menos é mais. Quanto menos você colocar de produto, o resultado vai ser melhor, ele não vai embaçar, ele não vai ficar aquela nuvem de produto por cima da peça que você tem que remover com dificuldade com a flanela e às vezes acaba até riscando o carro, tá? A gente trabalha o lustro da seguinte forma: um pouco começa também, aplica o produto na boina, velocidade 1 para espalhar, levanta, aumenta a velocidade para a velocidade 3, tá? Dá umas 4, 5 passadas e diminui a velocidade totalmente, porque o brilho a gente consegue com a velocidade baixa. Então a gente diminui a velocidade no mínimo da máquina e trabalha bastante, frente, trás, em cima, embaixo, frente, trás, em cima, embaixo, tá? Até desgastar o produto por inteiro, totalmente. Com isso a gente vai conseguir um brilho fantástico, onde a gente consegue ver os carros aí dos profissionais com aquele brilho, não consigo esse brilho e tal. É porque o cara, como nós aqui também, a gente faz o lustro às vezes 2 vezes, 3 vezes, dependendo da disponibilidade de tempo e valor que a gente está cobrando do carro. Então, a diferença do polimento está no acabamento. O acabamento, na minha concepção, a parte mais importante é o brilho, onde o cliente vai chegar e vai dizer: pô, meu carro, nossa, está muito diferente do que era. Por quê? A gente trabalhou a etapa de brilho, onde o pessoal às vezes não dá, os profissionais não dão muita atenção para o lustro, porque pensam que é só para tirar a holografia. Na verdade não é. Ele é uma parte muito importante do polimento, que é a parte onde você vai mostrar o seu trabalho, do porquê que o cliente está pagando aquele preço e tal, e o seu diferencial, onde vai ter um brilho superior aos carros dos demais. O Jeff agora vai fazer novamente a limpeza da peça, tá? Que é feita em todas as fases com álcool isopropílico, meio a meio com água, tá? Para tirar toda a gordura e o excesso de polidor e etc. Deixar a peça limpa, tá? Para receber
agora, que seria a próxima fase, as proteções, cera, selante, vitrificador, etc. Tá? Nosso caso aqui a gente vai falar especificamente do processo do polimento. Tá? Vamos também dar uma ênfase no começo agora até o final de como é que funciona e tal. A gente mostrou para vocês o que é o corte, o que é o refino, o que é o lustro, como é que funciona o teste de setup. Tá? Agora a gente vai falar um pouco do procedimento do carreteio, como é que funciona do começo ao fim. Bom, pessoal, tomara que a gente possa ter ajudado bastante aí com essa palestra, apesar de a gente não pôde mostrar tudo, entrar em detalhes de verniz, a base d'água, a base solvente, e a gente tentou colocar da forma mais simples possível, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como é que o nosso trabalho funciona. Quem trabalha com detalhamento automotivo, nessa parte de usar do menos agressivo para o mais agressivo, ter um conhecimento do verniz que está se trabalhando, para saber que material vai usar, que boina vai usar, que máquina vai usar. Então é muito amplo, tá? A gente tentou aqui fazer um resumo de tudo, tá? Para ficar simples, para que vocês tenham um entendimento básico de como é que funciona. Tá? A Joinville Estúdio Carreteio trabalha eu, Anderson Detailer, o Jefferson Detailer, tá? A gente dá curso aqui em Joinville de detalhamento automotivo para várias pessoas do Brasil inteiro, onde a gente tenta aqui, tá, sendo um curso, nosso curso é só individual, a gente não faz cursos em grupo, é individual, são 5 dias, mais de 40 horas de curso, tá, sendo um dia inteiro só de teoria, tá? Toda essa parte de material, boina, descontaminação da pintura, como é que funciona, como é que não funciona, tipo de verniz, tipos de produtos, o produto de corte da marca tal funciona assim, o da marca Y funciona. Tudo isso a gente entra em detalhes no nosso curso que a gente oferece aqui em Joinville, em Santa Catarina, tá? Frisando que o nosso curso a gente não dá curso em grupo, somente individual, tá? Onde a gente consegue aí sim detalhar bem para vocês todo o procedimento. A gente faz um carro inteiro aqui, tá? No nosso curso a gente faz o carro todo, o aluno faz o carro todo, não sou eu, nem é o Jefferson que faz o carro, tá? O aluno faz o carro do começo ao fim, tá? Aplicando todo o conhecimento que ele teve de todas as etapas, inclusive das proteções, tá? De ceras, selantes e vitrificadores, tá? Várias marcas de selantes, várias marcas de vitrificadores, várias marcas de cera. Qual a diferença entre uma cera sintética, uma cera de carnaúba, uma cera cleaner wax? Tudo isso a gente passa no nosso curso que a gente oferece para vocês, tá? Com todo o apoio aqui de logística em hotel, restaurante, a gente indica. Claro que vocês não são obrigados a seguirem as nossas orientações, a gente dá 3 opções de 3 valores diferentes. O aluno pode pesquisar, se ele quiser, outro hotel e tal. O translado entre o hotel, curso, hotel, a gente faz. O aluno não fica perdido aí, tendo que pegar táxi, outro meio de locomoção. A gente mesmo leva o aluno, deixa ele no hotel, pega ele lá de manhã cedo de novo, traz para o curso, a alimentação aqui, restaurante próximo, tudo bem tranquilo. Então, pessoal, obrigado. Quero agradecer aí a oportunidade de poder, tomara que eu possa ter ajudado aí um pouco no conhecimento de vocês para o sistema carreteio aí, e boa sorte para todo mundo.